Galera, eu tenho aqui a Steam Machine Retro Games. A Steam Machine para você jogar jogos retrô, cara, na sua sala, no seu quarto, no seu escritório. Uma máquina dedicada para isso. E sabe quanto custa isso aqui? Você vai comprar por R$300 aí na internet. Não, LX, no Mercado Livre. Olha os anúncios rodando aí. Por R$300 no Mercado Livre, um pouquinho mais caro. Uma máquina muito, muito boa. E você vai poder jogar jogos de arcade e várias outras plataformas. Se você quer uma máquina definitiva, é essa aqui. E galera, muito melhor até do que você comprar esses sticks que vendem por aí, que tem um hardware muito pior do que esse aqui, e o armazenamento deles é feito em cartão SD, ou seja, você não tem muitas possibilidades de expandir. Aqui você pode colocar um SSD, por exemplo, de 2 TB e entupir de jogos para você. Essa máquina aqui, ela é muito utilizada em automação comercial, em caixas de supermercado, caixas de restaurante. É uma máquina muito, muito simples. Está equipado aqui dentro dessa máquina o Intel Celeron J1800, é um processador de 2.41 GHz. Não é um processador muito, muito forte. Outro ponto também, é uma máquina de consumo baixíssimo. O TDP desse processador é de apenas 10 watts, consome muito pouco. Então essa máquina, ela foi criada para que ela possa ficar horas e horas seguidas e com um custo de manutenção muito, muito baixo, ou até quase nenhum. Por exemplo, essa máquina aqui, ela nem tem uma ventoinha, é um dissipador. A arquitetura é Silvermont, é um processador lançado aí no quarto trimestre de 2013. Então a gente está falando de um processador que já tem 13 anos de vida. Talvez isso aqui não seja uma versão aí de 2013, pode ter sido um pouco depois, mas, né, digamos que é um processador já cansado, até porque essa máquina, ela ficou horas e horas seguidas. Às vezes ela nem foi desligada à noite. E à noite desliga-se o monitor ali e ela fica ainda funcionando. É uma máquina bem, bem cansada. Para efeito comparativo, eu tenho aqui um Lenovo M920Q. Essa aqui já é uma máquina muito mais potente. Eu tenho aqui um i5 de 8ª geração. Eu vou trazer um outro vídeo aqui. Essa máquina eu vou botar para jogar jogos mesmo. Eu vou testar Forza Horizon 6 e vários outros. Eu vou colocar aqui, galera, uma placa de vídeo GTX 3050 Low Profile. Vou botar dentro dessa maquinazinha. Você quer saber como que eu vou colocar uma placa de vídeo aqui dentro? Então, você acompanha no canal. A gente tem muitas vantagens de utilizar essa máquina. Inclusive, se você tá afim de, por exemplo, ter uma máquina para você colocar para o seu filho, uma máquina simples ali para ele começar a conhecer, né, a informática, pode ser uma máquina muito boa, porque ela é uma máquina que, se você colocar um Zorin OS, vai rodar, cara, perfeito, vai rodar fino. O Windows 11, eu já testei aqui, roda. O Windows 11 roda, mas vai ter alguns gargalos, principalmente quando começar a abrir muitas janelas do Chrome, enfim, vai ter alguns gargalos aqui. Além disso também, essa máquina ela é muito boa, você pode usar essa máquina para usar para o seu Home Lab. Inclusive, eu vou usar essa máquina aqui para também Home Lab e eu vou colocar aqui vários SSDs conectados aqui nessa máquina. No vídeo de hoje a gente vai fazer ser a Steam Machine de Retro Game e vamos botar para rodar aqui. Mas antes disso, a gente vai fazer alguns upgrades nela. Eu vou abrir a máquina aqui com vocês e a gente vai trocar a pasta térmica, vamos trocar a memória RAM e vamos fazer algumas melhorias aqui para deixar essa máquina aqui fina, rodando muito bem os jogos retrô. Vai ser a minha máquina de games retrô. Essa máquina é da Postec. Você vai encontrar em algumas vezes assim Postec escrito Unisys também embaixo. É uma máquina assim bem robusta, tá? Não é igual um mini PC desse da Lenovo, da Dell Optiplex, né? Mas é uma máquinazinha com um tamanho aí bem legal. A gente tem aqui na frente 2 portas USB, uma porta de fone de ouvido e uma porta aqui de microfone. Bom, e aqui na parte de trás nós temos aqui as entradas de teclado e mouse, temos entrada de vídeo VGA. O legal é que já temos aqui uma entrada HDMI, temos um USB 3.0, olha só, galera, um USB 3.0 nessa maquinazinha aqui e 4 portas USB. Temos também rede, aqui também mais a parte de áudio. Então, uma máquina aqui, como eu falei para vocês conseguem encontrar essa máquina por 300, 400 reais, tá? Então, assim, eu paguei nessa máquina aqui 300 reais, ela veio com 4 GB de memória RAM e sem SSD. Mas eu pesquisando agora aí, como eu mostrei para vocês nos anúncios, eu vi até alguns anúncios com 8 GB de memória RAM. Eu precisei comprar um pente de memória RAM novo, eu paguei 130 reais nele. Bom, essa máquina, galera, assim, eu cheguei a usar ela para fazer alguns testes, então assim, mas eu não mexi mais em nada aqui, então ela tá meio sujinha, a gente vai fazer toda uma limpeza nela e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente vai trabalhar em cima dessa máquina. A abertura dessa máquina é muito tranquila,
Só levantar aqui. Bom, e nós temos aqui a nossa máquina. Como eu falei anteriormente, essa máquina não tem nenhuma ventoinha. É um dissipador aqui. Por quê? Porque esse processador, ele são 10 watts de TDP, então, ou seja, é um consumo muito pequeno. Essa máquina aqui tem algumas expansões que são bem interessantes. Por exemplo, eu tenho um slot aqui para você poder colocar uma placa de Wi-Fi barra Bluetooth e colocar uma antena, não precisa depender só apenas do cabo de rede também. Mas aqui embaixo, olha, a gente aqui também tem um slot PCI X1 aqui. Você pode colocar aqui um adaptador de rede de 10 gigabits, por exemplo. Enfim, você consegue fazer algumas expansões bem interessantes. Como vocês estão vendo, esse mini PC não tem uma fonte interna. Usa-se uma fonte externa e aqui você tem esse adaptador que se conecta aqui na entrada 24 pins da placa-mãe para poder fazer, né, transformar aqui a energia. E é uma construção, assim, para durar. Que legal dessas máquinas corporativas, tá? Como, por exemplo, essa aqui que eu tô trazendo para vocês, as da Lenovo, as da Dell. Tem um foco em estética, mas o foco é em funcionalidade. Então são máquinas muito, muito robustas. São feitas para funcionar muitas horas seguidas, dias e dias e dias. Não é igual um uso doméstico. Então essas máquinas, por isso que elas funcionam muito bem, mesmo após muitos anos de uso. Então, o que a gente vai fazer de upgrade nessa máquina aqui? Nós vamos colocar um SSD de 128 GB, onde nós vamos fazer a instalação do nosso Batocera. Eu vou trocar a pasta térmica desse processador. Vou colocar essa aqui da Implastec. Galera, isso aqui é uma pasta térmica de R$20 no Mercado Livre. Nós também vamos colocar aqui memória RAM. Então esse aqui é um pente de 8 GB. Uma outra mudança muito simples que a gente vai fazer é trocar a bateria dessa placa-mãe. Vamos colocar uma nova também. E vamos fazer outras brincadeirinhas também. Eu vou colocar esse dissipador aqui, é um dissipador de cobre, para a gente colocar na memória RAM. Você cola isso aqui na memória RAM para poder ajudar na dissipação de calor também. Então vamos colocar eles aqui também. E vamos fazer uma limpeza aqui nas nossas máquinas. Eu vou utilizar esse pincel da Vonix, é um pincel utilizado principalmente para limpeza de carro. E eu também vou utilizar os meus mais novos pincéis de manutenção. Trabalha com manutenção de computador e gosta de qualidade. Esses aqui são os pincéis profissionais para você fazer limpeza na sua máquina. E eu vou mostrar em detalhes com você que acompanha aí. Um detalhe interessante. Eu vou usar o SSD da Bestose, mas você pode, até uma opção mais barata ainda, usar esses HDs aqui mais antigos, né, muito comuns assim em notebooks. Esse aqui, por exemplo, é uma versão de 1 TB. Você quer colocar muito jogo, você compra um desse aqui, é muito mais em conta do que, por exemplo, um SSD. Bom, primeiro de tudo, nós vamos tirar essa bateria que a gente tem aí, tá? Então, sempre que você for fazer uma manutenção no seu computador, lembre-se de tirar a bateria. Por que é importante tirar a bateria? Às vezes você deixa cair um parafuso aqui, e ele pode fazer uma ponte aqui entre algumas conexões e gerar curto. É aquele negócio. É raro, mas acontece bastante. Eu prefiro ter esse pequeno trabalhinho de tirar do que contar com algum probleminha que pode ocorrer aí. Bateria removida. Eu vou tirar esse ferro aqui. Esse ferro é para você conseguir conectar o SSD. Quer dizer, conectar não, né? Você colocar o SSD apoiado aqui. Então, como a gente não vai ver isso agora e a gente vai tirar esse dissipador, então eu vou remover. O que eu sempre recomendo para vocês? Se vão comprar uma máquina antiga, primeira coisa que vocês precisam fazer, tira o cooler, tira o dissipador, enfim, e troca a pasta térmica. Há muitos travamentos de computador que de fato estão associados à alta temperatura do computador. O processador, quando ele chega numa determinada temperatura, vai parar de funcionar e vai desligar a máquina. É uma proteção para que isso não estrague, não queime o teu processador. E pessoal, o preço não é desculpa, né? Você tem aqui pasta térmica, por exemplo, essa aqui da Implastec. Implastec é uma marca super conhecida. Você compra isso aqui no Mercado Livre por R$20. Vale muito a pena. Bom, agora eu preciso identificar como eu tiro esse cooler, né? Esse dissipador, na verdade. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá preso por trás. Ele tá preso por trás da placa-mãe. Então a gente vai precisar achar um jeito de soltar essa parte de trás aqui. Essa parte de trás aqui não tem como soltar, né? Porque isso aqui é rebite. Então vamos ter que desmontar a placa-mãe, que não vai ser nada impossível, né? Eu vou ver se eu consigo puxar ela, abrir ela aqui, levantar para tirar o dissipador e voltar no lugar. Se não, eu removo essas conexões aqui da frente. Eu vou tirar esse cabo SATA aqui, vou botar um novo. Esse cabo SATA deve estar cansado já. Outro ponto também, eu vou tirar esses cabos aqui, porque eu não vou precisar ter isso aqui no computador. E ele acaba ocupando um espaço, né? E acaba também piorando aí a ventilação. Removido aqui essa parte, então vou tirar. Olha o quanto de espaço a gente ganha aí no computador, né? Bom, agora vamos ver se a gente consegue puxar a placa, tirar essa USB aqui. Bom, a remoção feita. Vou acabar desconectando aqui também para poder fazer o trabalho direito, né? Bom, placa aqui totalmente isolada, né? Vou dar uma limpeza aqui.
Já vou tirar também a memória RAM. Essa aqui é uma memória RAM de 4 GB. Um ponto aqui importante. Essa aqui é uma memória RAM PC3L. É uma memória RAM diferente dessas, por exemplo, de notebook. Então, você fica muito atento na hora de comprar. Não é qualquer memória. O legal desse pincel aqui, que as cerdas dele, ó, são bem fininhas, ó. Então ele tem uma penetração muito boa em várias partes aqui da placa-mãe. Caindo algumas poeirinhas aqui. Agora indo aqui para a parte de trás está bem empoeirada mesmo também. Diferença boa. Bom, então agora vamos tirar o dissipador. Ainda bem que não danifiquei nada aqui, né? Esse aqui é um processador que ele é soldado já na placa-mãe. Não tem nem a possibilidade de nenhum tipo de expansão. Eu vou deixar agora a placa-mãe aqui de lado e vamos focar aqui na limpeza do processador. Ó, que legal que isso aqui, ó, ele entra bem lá dentro mesmo. Bom, eu comentei também para vocês esse pincel da Mecanic, um pincel extremamente profissional para fazer manutenção. Mas essa marca Mecanic se encontra no AliExpress e tem várias pontas aqui que você pode utilizar. Que legal disso aqui, para você poder fazer limpezas mais pesadas. Por exemplo, essa aqui é uma certa mais durinha. Esse aqui é o dissipador do processador, agora ele já é mais limpo, é uma construção bem robusta, dá pra ver que a espessura aqui da placa. E aqui de fato a gente tem então a pasta térmica, bem dura, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou jogar álcool isopropílico e fazer uma limpeza. A pasta térmica tá bem dura mesmo, hein? Já viu dias melhor essa pasta térmica. Bom, um outro pincel que eu comprei também é esse aqui, da Mecanic. Ele já é com cerdas mais duras. Eu vou usar ele aqui para limpar. Nossa, bem melhor para limpar. O arremate final aqui. Bom, agora a gente vai para a limpeza do processador. Aqui a gente vai precisar ser um pouco mais cuidadoso, né? Apesar de a gente estar usando álcool isopropílico, todo cuidado é pouco, né? A pasta térmica tá tão dura, tá mais fácil tirar com a unha. Aqui, pessoal, é um processador mais antigo, um processador de entrada, né? Então ele não tem aquela capa de proteção em cima. Tô usando isso aqui para poder tirar poeira. Bom, outra coisa que eu vou fazer também é aplicar esses thermal pads em algumas áreas aqui na placa-mãe para a gente melhorar aí na dissipação. Por que eu estou investindo, galera, na dissipação? Porque esse é um gabinete muito pequeno mesmo. E ele não tem nenhuma ventilação ativa. Eu estou pensando em colocar um cooler nele. Então, quanto mais a gente puder fazer para melhorar essa dissipação do calor, melhor a gente vai ter resultado. Lembrar de tirar esses plásticos, hein, pessoal? Bom, então todos aqui estão, aqui. Eu tô pensando também em colocar aqui, ó, nesses aqui. Então eu vou cortar uns pedacinhos. Dá pra gente fazer 4. Galera, quem gosta de hardware, quem gosta de ter equipamentos, precisa cuidar, precisa pensar nisso, né? Pode parecer um preciosismo meu, mas eu quero ter algo que vá funcionar bem. Então o que nós vamos fazer agora é instalar o dissipador. Bom, o dissipador devidamente instalado. E agora nós vamos partir instalar a memória RAM. Bom, pessoal, a memória que veio é essa aqui, da Smart, de 4 GB. É uma PC3L. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu comprei um pente de memória da Kingston, 8 GB de memória RAM, que é o máximo que essa placa-mãe aceita. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou instalar esses dissipadores que comprei no AliExpress. Esse jogo com 2 por R$18. Então, qual que é a ideia aqui desse dissipador? Colocar aqui na memória RAM, um de um lado, outro de outro, e instalar na placa. Por quê? Porque ele é muito fininho. Vai ficar tranquilo e vai ajudar aí na dissipação, no calor. E aí colocamos em cima dos chips de memória. E aí você fica com a memória RAM, ó, com esse dissipador. Pode usar isso em notebook, enfim. Bom, tô vendo aqui que usar dos dois lados não rolou, por causa do não conseguiu fechar. Então o que eu vou fazer? Vou tirar de um lado. Ó, então eu tirei de um lado e vou deixar só na parte de cima. Tirei da parte de trás. Ó, agora encaixou perfeito. E essa outra aqui eu vou guardar para usar em outro momento. Então o que a gente tem aqui? Trocamos a pasta térmica do processador, limpamos aqui o dissipador, colocamos thermal pads aqui nos VRMs, colocamos aqui em algumas áreas importantes, tá? Então temos aqui e colocamos um dissipador de cobre na memória RAM. Vamos voltar agora para o gabinete, dar uma limpeza nele. Bom, o gabinete está aqui, então o que nós vamos fazer é fazer essa limpeza nele para a gente poder seguir a instalação da placa-mãe de volta, colocar a maquininha para rodar. Não sei se vocês estão vendo aí, mas tá saindo muita poeira aqui, hein? Esses gabinetes aqui, eles são parecidos com os gabinetes da Dell, ó. Você tira essa frente aqui. Bom, essa parte aqui eu vou jogar uma água. Bom, lavei, tá um pouquinho úmido ainda, mas tá bem mais limpo. E isso aqui eu vou deixar para depois. Bom, então um gabinete limpo, agora vamos voltar com a placa-mãe. Então agora vamos aparafusar ela de volta
Diferente dos computadores, por exemplo, da Lenovo, do Dell, que a placa-mãe é fabricada por eles, aqui é uma placa-mãe de mercado, né? Então você consegue encontrar essa placa-mãe para vender. Por isso que eles precisam adaptar o projeto aos materiais que eles encontram no mercado. Olha um ponto curioso aqui, que interessante, né? Esse, como eu falei, né? Essa aqui é uma placa-mãe de mercado. Apesar de não ter uma ventoinha, a gente pode até instalar, né? Uma ventoinha aqui, trocar. Ele vem aqui, ó, CPU Fan. Então eu conseguiria alimentar um CPU Fan aqui. Tem System Fan também, para colocar uma ventoinha. Aqui ele tem um espaço para ventoinha também. Então vamos colocar os cabos. Vou seguir primeiro com esse aqui da frente, né? Então o Power é aqui. O HDD LED é esse daqui da frente. Esses dois aqui de trás, que é o Power LED mais e o Power LED menos. Que é o HD áudio, vamos ver onde ele tava. Você pode ver que aqui o pininho é tampado. Então o pininho tampado, aqui a gente pode ver que não tem um pininho. Bom, agora vamos colocar então o USB. E agora conectar a parte da energia, né? Então a alimentação aqui da placa-mãe, 24 pinos, né? Esse adaptador. A alimentação do CPU. E esse aqui ele sobra, que é o quê? É um Molex e alimentação SATA. E vamos voltar a colocar a plaquinha. Essa plaquinha não, essa barrinha aqui, né? Bom, o SSD que a gente vai colocar é esse da Bestose. Ele é um HD de 128 GB, então assim, pro sistema do Batocera que eu instalei, que eu vou usar, ele tá suficiente. No entanto, você pode colocar outras opções aí, né, mais baratas. Por exemplo, você pode até colocar um SSD, né, de 1 TB, ou como eu falei, uma opção dessa aqui, ó. A gente pode ver aqui ele tem 2 SATAs. Então, ou seja, a gente conseguiria colocar até 2 SATAs aqui. É só a questão da alimentação, que aí precisaria, por exemplo, ter um adaptador Molex para SATA para a gente conseguir utilizar. Eu ia colocar o parafuso, mas eu não tenho nenhum parafuso aqui na mão, por incrível que pareça, né? Então o que eu vou fazer? Já instalar o SSD e eu vou usar um cabo SATA novo, né? E eu vou colocar aqui nesse primeiro SATA, que é o SATA 0. Vou passar por baixo esses cabos aqui, na verdade, né? Para ficar mais organizado. Nosso SSD. Então, assim, como o SSD ele vai ficar solto aqui, ele não é mecânico, né? Então não vai ter problema caso tenha algum movimento. Então ele vai ficar aqui e agora colocar a bateria. Pronto. Então, basicamente agora, pessoal, a gente terminou a nossa configuração aqui da máquina. Vou colocar à frente. Mas sabe o que eu vou falar, hein? Acho até que fica bonito assim, parecendo metal. Mas vamos seguir aqui e botar bonitinho. O que eu vou fazer agora? Antes de a gente fechar a máquina aqui toda, eu vou ligar ela e vou ver se vai dar sinal, se vai entrar no Batocera. Bom, a fonte que vem é uma fonte Seasonic, o output dela 12 volts 5 amperes. Sim, é uma fonte que se queimar, a gente consegue encontrar lá no mercado aí facilmente. Não são aquelas fontes proprietárias assim, da Lenovo, da Dell, e até a entradinha dela, ó, é uma entradinha padrão aí. Bom, agora eu vou ligar o monitor. Bom, e aí se der vídeo, eu vou fechar a máquina e organizar tudinho aqui, colocar o teclado, o mouse. Foi, ó, Postec. Bom, deu vídeo, né? Bom sinal. Ó, entrou, galera. Show de bola. Maravilha quando entra, né? Boa. Entrou aí, agora vamos fechar aqui a máquina, deixar bonitinho pra gente começar a brincadeira. Esse computador aqui, você pode usar tanto ele na vertical, dependendo aí do lugar onde você vai pôr, como também botar ele deitado, né? Com essa parte aqui virada pra cima. Então vamos agora organizar aqui nossa área de jogos. Vamos testar de fato aí a nossa Steam Gamer Retro. Então aqui devidamente conectado, então agora a gente pode ver todos os jogos que a gente tem. Essa aqui é uma instalação do Batocera com 64 GB de jogos, assim, então você pode tem outras com mais jogos. Bom, vamos lá, que legal aqui, ó, vamos entrar aqui no MAME, eu gosto bastante desses arcades, né, vou procurar aqui esse aqui é um jogo, galera mais antiga gosta muito, né, que é o Cadillac and Dinosaurs. Esse aqui, ó, cara, esse aqui é um clássico, né. Galera, eu tô sem som porque eu não quero ter problema de direito autoral aqui no YouTube, tá? Aí, galera, ó, rodando fluido o negócio, ó, rodando muito bem, porém, ó. Eu ia gravar no lugar errado, não tinha visto a câmera. Vamos começar a pancadaria, vamos ver. Peraí, deixa eu ajustar a câmera aqui. Eu gosto de pegar e arremessar, galera. Roda sem problema. Então, basicamente, todos esses jogos que a gente tem aqui, eles vão, por exemplo, em arcade, eles vão sim rodar aqui perfeitamente. Esse é outro jogo também muito famoso aí, a galera gosta bastante, que é o Metal Slug. E aqui nessa versão você tem o 1, 2, 3 e esse aqui é o 4, se eu não me engano. Ixi, já tomei, prestar atenção aqui no vídeo. É um jogo muito divertido, eu gosto bastante dele, sempre gostei, né? Poder jogar agora também tem sido muito legal. Bom, já fui melhor, hein, galera, só que como eu tô prestando atenção aqui no vídeo, cara, é um joguinho muito divertido. Bom, esse é um outro jogo muito clássico do Retro Game, que é o Capitão Commander. É um joguinho bem legal também, assim, bem divertido.
Ele parece um pouco assim a jogabilidade do Cadillac Dinossauros, né? Assim, mesmo mecânica e tudo mais, né? Briga com geral, hein? Pô, esse robôzão aqui não tem... Ixi, perdi. Pegar uma arminha aqui, dar uma tira na galera. Bom, bora pro próximo. E aí de Street Fighter, por exemplo, você tem vários jogos, por exemplo, Marvel, Street Fighter aqui, ó, tradicional, o de NES, ó. Tem uma série de versões de Street Fighter aqui. Street Fighter do PS2, do Game Boy. Todas as versões de Street Fighter estão aqui, galera. Muito legal. Essa é a versão que eu jogava no Mega Drive, né? Quando mais novo, né? A gente tinha Mega Drive em casa. Ó, rodando perfeito, ó. Opa, tomei. Ixi. Ó, esse é o God of War do PSP. Bom, esse aqui é um outro jogo também muito forte, né? O Crash Bandicoot. Essa aqui é a versão 3 do PlayStation. E todos os jogos, eles têm som. Eu só tô sem som aqui porque eu não quero dar problema de direitos autorais aqui no YouTube, né? Mas trilha sonora. E, galera, tá bem fluido o jogo, hein? Ó, esse aqui é o clássico Resident Evil Survivor do PlayStation. Galera, tá bem tranquilo de jogar, hein? Seguinte, aqui você vai ter uma infinidade de jogos e a grande maioria vai rodar muito bem. Tirando aqui alguns jogos de PS2, por exemplo, que vai ficar um pouquinho mais lento. Mas, pessoal, jogos aqui, ó, Neo Geo, Dreamcast, Game Gear, Mega Drive, galera aqui, ó, Game Boy Advance, GameCube, Game Boy Color, Nintendo 64, cara, vão jogar liso aqui na plataforma, tá? Ó, Game Boy, já falei aqui, ó, tem aqui, cara, Amiga, cara, jogos mais antigaços aí, ó, Jaguar, Atari 7800, olha a infinidade de jogos que você tem aqui nessa plataforma, cara, num console, ó, de R$300, né, galera? Olha isso, né? Então, assim, tem muitos jogos, né? Se for olhar aqui, ó, ao todo ali, ó, tem 10.587 jogos. É muito jogo. É muito jogo pra ter. Então, ou seja, você tem aqui muita coisa maneira pra você jogar. Super Nintendo, você tem de Super Nintendo aqui pra jogar? Ó, quanto jogo de Super Nintendo, cara, que época, Aladdin, ó, Alien vs Predador. Cara, é muito jogo, né? E vai embora. Você quer uma plataforma para você jogar? Até aqui tem PC Game, cara, mas não vou nem tentar porque realmente eu acho que aqui não vai rodar. Cara, você quer reviver aí os jogos de Atari, galera? Tem muita coisa aqui também. Então, pessoal, aqui você vai ter uma plataforma completa, cara, de jogos. Então, pessoal, pensa só, você tá fazendo um investimento aí de R$300, mais um HD, mais um SSD, e olha as possibilidades que você tem de jogos. Então, é uma máquina que você vai poder levar lá para qualquer lugar. Você coloca lá uma mochila, coloca numa bolsa, leva na mão, leva teu controle, por exemplo, e você vai poder jogar em qualquer lugar. Pô, tem uma televisão, vai num churrasco, tem alguma festa de algum amigo, cara, bota esse console, cara, e vai ser diversão pra todo mundo. Por quê? Todo mundo quer relembrar esses jogos. Cara, todas as plataformas aqui de Sonic, Mario, cara, Mario Kart, você tem muitos jogos, cara, num custo extremamente baixo. Eu tô falando de um computador por R$300, galera. E mais do que você vai gastar aqui com SSD ou com HD, às vezes você tem até isso aí dentro, pô, tá maravilha. Olha que legal a gente ter um console, né? A nossa Steam Machine Retro Game. Tá aqui. Montamos a Steam Machine Retro Game. Então, pessoal, me fala aí se não vale realmente a pena. Cara, uma máquina dessa aqui, ó, pra você rodar teus jogos de retro game. Uma maquininha dessa aqui, cara, é uma diversão garantida pra galera. A gente tá falando aqui, pessoal, de uma máquina que você vai gastar aí R$300 a R$400. E, cara, batocera, disponível na internet pra você, entendeu? Então, os jogos estão aí também. Então, assim, você vai ter uma grande possibilidade, né, de construir uma plataforma game aí pra você se divertir. Pô, é legal jogar os jogos aí, AAA, né? Pô, esses jogos mais novos tem. Mas, cara, também é legal reviver alguns jogos aí da nossa infância, alguns games retrô aí, cara, a gente poder se divertir, né, com alguns joguinhos. É muita possibilidade de jogo. Diversão garantida, entendeu? Aí você compra os controles, aí tem controle pra você botar de Super Nintendo, de Mega Drive, tem controle de Nintendo 64. Pô, tudo isso aí pra você montar tua máquina ou usa, né, um controle como esse aqui, um GameSir, por exemplo, que é o Clone 2.
pessoas, que aí você vai poder jogar qualquer coisa. Então aqui, por exemplo, qualquer plataforma eu consegui jogar aqui. É claro, precisa de um pouco de adaptação aí, às vezes com alguns botões, cara, mas tá aí. Estamos falando aqui da máquina Retro Game, cara, a Steam Machine Retro Game. Espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. Se tu gostou, dá um like, se inscreve aqui no canal para você acompanhar. Ele faz um comentário aí também, comenta aqui o que você achou. E outra, você quer ver algum jogo que eu não testei aqui nessa máquina? Escreve aqui nos comentários, Ricardo, teste o jogo tal. E eu vou fazer depois um vídeo com todo esse compilado desses jogos aí que vocês comentaram, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Rica, do Rica Tech Zone, e eu te vejo no futuro. Grande abraço, valeu!